Oi, gente, eu sou Antônio Valente e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tem um tempo que eu não faço vídeo pra cá, só que agora eu precisei fazer esse vídeo porque eu estou extremamente incomodado com algumas coisas e eu sinto que eu preciso falar isso com vocês, né? O BBB começou na segunda-feira agora e a gente tem um BBB histórico, né, com 9 pessoas não brancas, né, negras e tal. E temos pessoas LGBTs, assim, assumidas também, numa quantidade que nunca houve em nenhuma outra edição. E a maioria das pessoas LGBTs também são pretas, o que acaba me atravessando de um jeito muito especial. Só que acabou de acontecer uma coisa, né? Eu tava no Twitter agora, rolando pra poder ver a treta envolvendo a Lumena, que, diga-se de passagem, é a minha favorita. E eu vi que a Lulu, a minha amiga Luciana Petersen, compartilhou um vídeo do Gilberto falando um pouco sobre a trajetória dele dentro da igreja, né? Ele era da igreja Mormon, e ele fala sobre todas as travas que existiam para que ele pudesse só servir, porque o sonho dele era ser missionário, só que sempre existiam pessoas tentando fazer com que ele maneirasse o jeito dele, porque afinal de contas uma pessoa que tá por aí para levar uma palavra que dizem que é de amor, não pode ser afeminada. Isso me atravessou de um jeito muito especial, porque... Ai, meu Deus do céu, vou chorar. Mas isso me atravessou de um jeito muito especial, porque quando o Gilberto entrou na casa, eu fiquei extremamente incomodado com o jeito do Gilberto. Super inteligente, super falante, fala muito bem, só que eu tava achando ele too much, assim, né? E aí, ontem, eu vi, na terça-feira, né, no caso, eu vi a galera falando muito sobre, tipo, ai, que bom que ele tá conseguindo viver do jeito que ele sempre quis, que ele tá liberto, que ele consegue dançar, falar as besteiras que ele quiser, sem se sentir mal por isso. E aí hoje, quando ele começou a conversar com a Lumena, a Camila, o Projota, e ele falando sobre como era ruim ter que ficar maneirando do jeito que ele era para que as pessoas pudessem ter credibilidade na fé que ele propagava. E aí ele falou que toda vez que chegava uma pessoa afeminada na igreja, ele apontava para essa pessoa para que tirassem o foco dele. Eu me lembrei muito de mim. E eu percebi que o meu incômodo com ele, desde o momento em que ele entrou, era porque ele representava muita coisa do que eu sou, sabe? E coisas que foram demonizadas muitas vezes. E aí eu percebi por que eu tava tão incomodado e eu precisei vir aqui fazer esse vídeo para poder conversar um pouco com vocês a respeito disso, né? A maioria de vocês sabem, acredito que me seguem, que eu sou evangélico, que eu frequento a igreja desde criança, mas eu decidi estar na igreja desde meus 15 anos de idade. E eu fui para uma igreja metodista, né, que é uma igreja tradicional. E eu servia na igreja, eu entrei na igreja... A primeira coisa que eu fiz foi participar do louvor dos adolescentes da igreja. Eu nunca soube cantar, mas estar ali me proporcionou, né, essa oportunidade de desenvolver alguns talentos. Eu já fazia teatro fora da igreja, e logo em seguida fizeram um grupo de teatro na igreja, o qual eu participei, depois eu me tornei líder. E eu era aquela pessoa que estava disposta a servir o tempo todo, assim, era quase que missão integral. Eu me lembro que na festividade de jovens e tal, eu ia pra rua, me fantasiava de palhaço para poder ficar fazendo malabares na praça e convidar a galera para os eventos da igreja, para as atividades da igreja, também para conseguir algum tipo de retorno. Então eu me colocava em situação que jovem nenhum na igreja se colocava para atrair a atenção de outros jovens, sabe? E era uma... Hoje eu não me importo com isso, mas eu percebo que naquele momento a galera tinha vergonha de fazer todas essas coisas. E eu fazia, não era porque eu era muito crente, eu fazia porque eu queria muito não me sentir tão culpado por ser do jeito que eu era, sabe? Era o jeito que eu tentava compensar a minha não masculinidade, assim, a performance da não masculinidade, sabe? Então, eu queria muito me sentir um pouco menos culpado, e o jeito que eu tinha de fazer isso era ficando na igreja o tempo todo. Então eu vendia na cantina, eu vendia as blusas, eu era o secretário na hora das atividades, eu ia pra rua, eu panfletava, eu fazia tudo para que eu me sentisse um pouco mais humano, para que eu me sentisse um pouco mais próximo de Deus. E eu me lembro de uma vez que o pastor me chamou para conversar e disse que umas senhoras da igreja estavam muito incomodadas com o meu jeito, assim, que eu era muito afeminado para ficar lá na frente cantando no louvor.
E aí eu me lembro, né, de todas as oportunidades que me foram tiradas, né, dentro desse espaço religioso, pelo meu jeito, né, afeminado, não passar credibilidade. E aí, quem me acompanha há mais tempo, inclusive tem outros vídeos aqui no meu canal no YouTube contando um pouco da minha trajetória de fé, e eu falo que eu fiz a terapia reversiva, né, que a gente chama de um processo de cura gay, e tudo isso era só pra poder me sentir aceito, pra me sentir vivo. E aí eu trouxe isso justamente porque eu sei que existem muitas pessoas que me seguem aqui no meu Instagram e que já tiveram nessa posição, né, de tentar compensar aquilo que faltava nelas, se doando muito mais do que todo mundo, fazendo tudo muito mais do que todo mundo, só para ser o mínimo, para ter o mínimo de dignidade e de aceitação. Então, se você ficou incomodado com o jeito do Gilberto, com como ele é expansivo, talvez valha a pena repensar se todo esse incômodo não é só porque ele consegue fazer aquilo que você ainda não consegue. E é isso, né? Todo mundo que é LGBT e esteve dentro da igreja tem um pouco de Gilberto dentro de si. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar. E eu prometo não me travar mais, então conforme as coisas forem acontecendo, eu apareço aqui de novo para poder trocar uma ideia com vocês a respeito disso, tá bom? Então, tá bom. Um beijo.